E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje vamos falar sobre monergismo e sinergismo. Mas antes de continuarmos com o vídeo, gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal e deixasse o seu like aqui nesse vídeo. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre monergismo e sinergismo. O que isso significa? O monergismo e o sinergismo são dois pontos de vista teológicos distintos sobre a salvação. Na verdade, essas duas formas de interpretação têm sido debatido na história da igreja por séculos, até antes mesmo da reforma protestante. Basicamente, o que o monergista e o sinergista discutem é sobre como ocorre a obra da salvação, especialmente no que diz respeito se a obra da salvação ela é exclusiva de Deus ou se o homem, porventura, de alguma forma, tem alguma participação nesse processo de salvação. Vamos então analisar o primeiro ponto, que será sobre o monergismo. A palavra monergismo vem do grego e basicamente significa trabalho de um. E esse significado já explica bastante coisa sobre o que diz respeito ao monergismo. O monergismo defende que a obra da salvação ela é uma obra exclusiva de Deus, sem qualquer cooperação do homem ou do esforço humano. A doutrina monergista ensina que o homem não tem nenhuma possibilidade em si mesmo de amar a Deus, de obedecer a Deus e de viver de acordo com a vontade de Deus e desejando somente aquilo que agrada a Deus, e também de compreender as coisas espirituais. Portanto, o monergismo defende que Deus age de forma completamente soberana e independente na regeneração do pecador. Ou seja, o novo nascimento de nenhuma forma depende da cooperação do homem ou da sua capacidade ou de indicação prévia do homem. Para o monergismo, o homem só pode responder com fé após a regeneração, após o quebrantamento do chamado do Evangelho. Logo, o monergismo ele entende que a fé é consequência da regeneração, do novo nascimento. Então o homem só pode crer após ser regenerado pelo Espírito Santo. Então, enfatizando a depravação total da humanidade que está imersa em seus pecados, que não permite que nenhuma esperança seja depositada no próprio homem. O monergismo foi uma doutrina marcante na reforma protestante e sendo adotada pelos principais reformadores. Na atualidade, o monergismo ele é defendido pelos cristãos chamados de calvinistas, os que seguem a linha soterológica de Calvino. Bom, feito essas considerações sobre o que é o monergismo, aonde o monergismo enfatiza que a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus, agora passaremos ao segundo ponto, que é o que é o sinergismo. O sinergismo é uma doutrina oposta totalmente ao monergismo. Se no monergismo o trabalho é apenas de um, de Deus, no sinergismo há uma cooperação. A ideia da palavra sinergismo significa uma unidade no trabalho ou uma junção no trabalho. Significa que o trabalho é feito por mais de uma pessoa. O significado da palavra sinergismo dá a ideia de um trabalho de mais de uma pessoa, no sentido de destacar o esforço humano. É a cooperação de mais de um agente no cumprimento de um objetivo. O sinergismo de alguma forma compreende que o homem
coopera na obra da salvação. Isso significa que a obra da regeneração não depende exclusivamente da obra soberana de Deus, pelo contrário, mas também da vontade humana. Isso significa que na visão sinergista, a fé antecede a regeneração e Deus espera pela vontade humana que corresponda positivamente ao convite da salvação. Em outras palavras, o sinergismo ensina que não basta somente Deus querer salvar o homem, mas depende do homem também querer ser salvo. Se Deus quiser salvar um homem e o homem não querer ser salvo, no final prevalece a vontade do homem e não a de Deus. Diferente do monergismo, que encontra uma ideia mais unificada entre os seus defensores. No sinergismo existe várias linhas de interpretação, o que faz com que o grau da cooperação humana dependa da linha sinergista adotada. Existem sinergistas que negam a doutrina do pecado original, dizendo então que o homem não está inclinado ao pecado e pode por si mesmo fazer o bem diante de Deus. Outros sinergistas acreditam que mesmo o homem estando contaminado pelo pecado, ainda há nele capacidade em caminhar em direção a Deus, dando assim o primeiro passo para alcançar a graça. Por fim, há também aqueles que acreditam que o homem está sim totalmente depravado e contaminado pelo pecado, sendo assim então incapaz de se aproximar de Deus. No entanto, eles acreditam que Deus dispensou ao homem uma graça que lhe capacite em decidir sobre a sua salvação. Muita gente se utiliza do sinergismo para se referir como sendo um sinônimo do arminianismo, mas esse tipo de aplicação está errado. O arminianismo realmente adota o sistema sinergista, mas nem todo sinergista é arminiano, pois existem outros grupos que adotam também o sistema sinergista e que são totalmente diferentes dos arminianos e em muitos aspectos, como por exemplo os pelagianos, os semi-pelagianos, especialmente aqueles que defendem o sistema teológico católico romano, os ortodoxos orientais e os adeptos do teísmo aberto. Então até aqui falamos sobre o monergismo e o sinergismo e a diferença que há entre esses dois sistemas de linha de interpretação da salvação. O monergismo e o sinergismo são visões completamente opostas, de modo que não existe um meio termo ou uma terceira opção. Você não pode ser meio monergista e muito menos meio sinergista, pois todos os cristãos necessariamente são ou monergistas ou sinergistas. Então é muito importante você conhecer essas doutrinas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.